A todas e a todos o meu cordial boa tarde. O número regimental declara aberta a presente sessão. Submeto à apreciação do colegiado as atas das sessões de número 68 a 70. Sem objeção, ficam aprovadas. Antecipo que a desembargadora Ana Cláudia anuncia que não proferirá voto nos julgamentos nos processos que estão sob o número 12 e os que estão com vista de número 13 e 14. Portanto, 12, 13 e 14 ficam adiados. Chamo a julgamento os processos com pedido de sustentação oral na forma presencial. Passo ao pregão de número 2, origem Maripotaba, relator desembargador Carlos Augusto Torres, recorrentes Ademir Antônio Outros, advogado Edson Barbosa da Silva Júnior, recorrido União Brasil de Maripotaba, advogado Leonardo Oliveira Pereira Batista. O doutor Leonardo está inscrito para sustentação oral. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Cumprimento os eminentes pares, a pessoa do nosso presidente, embargador Luiz Cláudio Veiga Braga. Minha saudação à classe dos advogados, a pessoa do doutor Leonardo Batista. Os cumprimentos ao eminente procurador regional eleitoral, doutor Marcelo Santiago Wolff, os servidores da casa e a todos que nos acompanham. Senhor presidente, já está disponível o relatório no PJE. Se achar que pode já passar para a fase de sustentação. Com a palavra pelo prazo regimental, ilustre advogado. Excelentíssimo senhor presidente, quem estendo o cumprimento a todos os desembargadores e desembargadoras desse grande tribunal. Um cumprimento especial ao doutor Marcelo Wolff, procurador regional eleitoral. Quero também cumprimentar aqui a nossa querida Maria Selma, como representante aqui dos servidores dessa casa e também de toda a Justiça Eleitoral aqui do Estado de Goiás. Meus colegas advogados que estão em sessão, doutora Thalita, doutor Vandir, e também os colegas que nos acompanham aí, e estudantes de Direito. Senhor presidente, o senhor me perdoe, antes de entrar no mérito, antes de vir para cá eu estava me lembrando das últimas sessões que eu participei aqui. Eu me lembro que em 2003, na minha faculdade, eu assistia muito TV Justiça. E depois também um pouquinho assistia a TV Justiça, desembargador Alessandra. Eu acompanhava os julgamentos das sessões do desembargador Denir, do Supremo Tribunal Federal. E eu acompanhava os votos, e sempre quem perdia o voto, perdia entre aspas, era o voto vencido, era o ministro Marco Aurélio de Mello. E eu falava assim, mas o ministro Marco Aurélio sempre dá um voto contrário, um voto vencido, todos os outros têm um voto diferente do dele. Eu me senti, mais ou menos essa semana aqui, que a maioria dos julgamentos que eu proferi aqui de sustentação oral, me sagrei vencido. E espero que agora possa me sagrar aí com o meu cliente vencedor nesse caso específico. Perdoe as brincadeiras, mas me lembrei isso em um momento nostálgico que tive hoje antes de vir para cá. Pois bem, o caso se trata, de novo, sobre propaganda extemporânea. Como falei ontem, desembargador Denir, estamos nessa fase agora, né, aqui no tribunal, sobre propaganda extemporânea. Desembargadora Alessandra, o caso ele é um pouco mais simples e escancaradamente, bem escancarado, não tem como negar que houve propaganda antecipada aqui. Então, não vou passar mais por aquele breve histórico da jurisprudência, desde 2016, vou adiante, que isso nós já sabemos. E nem do 36A, nem do artigo 3º da Resolução 23.610. Vamos aos fatos. Em março, o pré-candidato a prefeito Ademir fez uma live, em uma hora de live. E eu me recordo muito bem, eminente presidente, até já conversei com o doutor Marcelo sobre isso, meu filho estava na UTI em São Paulo. E no dia que ele estava na UTI, num domingo, eu recebi esse vídeo e assisti uma hora, ele na UTI, esse vídeo. E eu me lembro muito bem desse fato. Foi um show de como não se fazer atos de pré-campanha, professora Alessandra. Porque todo mundo que falou ali no evento, fez o uso de palavras mágicas e foi além, fez pedido expresso de voto. Por exemplo, doutor desembargador Carlos, o presidente do Partido dos Trabalhadores pediu voto de maneira expressa, né?
O Ademir, que é aqui recorrente, ele diz o seguinte na live. Qualquer um, minuto 13, segundo 44. Qualquer um de vocês podem contar comigo, sendo meu eleitor e não sendo. Precisar de alguma coisa e não conseguir falar com eles, pode me procurar. Isso com tom, né? O que puder fazer para todo mundo, eu vou fazer, porque nosso pré-campanha do Ademir. Escuta lá. Outro, vote nos candidatos do PP, vote no Ademir. E teve um outro lá, desembargadora Alessandra, desembargadora Ana Cláudia, que foi além. Meio que um momento de piadista, com total desrespeito à lei. Mas sabe o que ele fez? Não fez uma piadinha, um trocadilho. Ele falou assim, ó, minuto 26, 6 segundos, desembargador Ademir, ele falou assim, ó, quer sorrir? Vote Ademir. Foi isso que foi dito. Então foi um show de horrores, um show de desrespeito à legislação eleitoral, do que não pode ser dito numa pré-campanha. Por tais considerações, aqui encerro, pede-se então o conhecimento e o desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença e a multa ao recorrente. Muito obrigado. Agradecido, doutor. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, doutor Leonardo. O recurso merece conhecimento porque é adequado e tempestivo. A questão de fundo diz respeito à configuração ou não de propaganda eleitoral antecipada, consistente em discursos diversos proferidos em evento ocorrido em 23 de março de 2024, de pré-candidatura do recorrente Ademir Antônio, em reunião inicialmente destinada a correligionários, mas transmitida ao vivo e posteriormente mantida em sua rede social pessoal Instagram. Por relevantes, reproduzo os trechos que serviram de fundamento à condenação dos recorrentes. A fala do Bruno, no ID que aqui menciono. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quero falar para vocês que o principal aqui não é a campanha do Bruno, do Adriano, do César, do Walter. É a campanha do Ademir. Então, qualquer um de vocês podem contar comigo, sendo meu eleitor, não sendo, se algum dia um eleitor do Walter, do Orestino, se precisar de alguma coisa e não conseguir falar com eles, pode me procurar, gente. O que eu puder fazer para todo mundo, eu vou fazer, porque o nosso foco é a campanha do Ademir. Essa é a fala do Bruno. A fala do Orestes, ID que menciono. Meu nome é Orestino, sou lutador de Mairipotaba. Já perdi 2 campanhas, estou trabalhando muito para ganhar. Eu quero somar com vocês e vamos ganhar. Vocês estão no meu coração. Vocês é mairipotabense. Quer sorrir? Vote Ademir. A fala de Renata, no ID mencionado. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, né? Que deixou seus lares para nos acompanhar nesse evento tão importante, né? De filiações aqui. Eu gostaria aqui do apoio de vocês, eu sou pré-candidata, para mais uma vez trabalhar aqui junto com o nosso pré-candidato, mostrar a força que a mulher tem na política. Eu quero fazer muito por Mairipotaba. E se vocês assim me permitirem, estaremos juntos aí numa corrente forte para fazer só o bem para o nosso povo. Mairipotaba é muito bonita, é de famílias importantíssimas, de pessoas muito guerreiras, e a gente merece o melhor para continuar aí esse trabalho que foi bom sim da gestão atual. Foram 8 anos. Foram 8 anos aí de trabalho, muito bom, e eu sei que a gente pode fazer ainda melhor. É só vocês nos elegerem, conto com vocês. Veio a fala do Serjão, ID mencionado, então por isso eu peço, vote nos candidatos do PP, vote no Ademir, mas vote nos candidatos do Partido dos Trabalhadores. E por fim a fala do Ademir, ID mencionado. Nós temos um grupo extraordinário, eu me sinto extremamente fortalecido com a presença de vocês aqui. Contem comigo, que Deus redobre a nossa fé, para que a gente tenha estabilidade de saúde, tenha amor, paz, tenha garra para enfrentar os desafios que vêm por aí. Mas nós estamos aí à disposição de vocês, contem comigo. Consoante o calendário eleitoral, a propaganda eleitoral só é permitida após o dia 16 de agosto. Logo, propaganda eleitoral realizada antes do mencionado período é vedada, dada sua extemporaneidade. O evento ocorreu em 23 de março, e aí na sequência eu menciono
o repertório normativo que já é do conhecimento dos eminentes pares em relação ao caso sob julgamento. E prossigo. O curto período oficial de campanha levou à flexibilização da pré-campanha de modo a conferir aos pré-candidatos liberdade para apresentar suas qualidades e ideias, permitindo-lhes expor aos eleitores que são a melhor escolha e motivando-os para o apoio político. Faço menção a um julgado da lavra da desembargadora Amélia Martins de Araújo, de 2023, e prossigo. É certo que a permissão conferida pela ordem jurídica à prática do pedido de apoio político suscita questionamentos. O legislador se valeu de enunciado vago em determinação do preceito e que vai exigir do intérprete aplicador posicionar as expressões que evocam a dúvida sobre dupla perspectiva, o contexto em que tais expressões se inserem na mensagem e o contexto da divulgação da mensagem. Na fala do recorrente Bruno, a primeira que eu trouxe, não há nada além de apoio político. Não há pedido expresso de voto para Ademir, mas evidente apoio à campanha dele, algo compatível com o ambiente em que proferido o discurso. Não subsistem motivos para condená-lo. A fala do recorrente Orestes contém pedido explícito de voto ao finalizar seu discurso com o trocadilho: quer sorrir, vote Ademir. Não é necessário nenhum exercício de hermenêutica para verificar a presença de pedido explícito de voto ao pré-candidato. O pedido explícito é o meio clássico principal de propaganda eleitoral extemporânea. Por outro lado, embora a recorrente Renata tenha utilizado a maior parte de seu tempo de fala para enaltecer qualidades pessoais e buscar apoio político dos presentes, finalizou com a utilização da expressão "é só vocês nos elegerem". Ao fazê-lo, restou evidente um pedido de voto não só para Ademir, mas também para si. Beneficiou-se do pedido através de expressão que se encaixa nas palavras mágicas, no sentido de valer-se de expressão em cujo contexto se pode inferir a transmissão de mesmo conteúdo de vote em, caracterizando assim propaganda antecipada. A jurisprudência é remansosa no sentido de que para haver propaganda eleitoral antecipada é necessário que haja conteúdo eleitoral e, havendo, que também haja, alternativamente, pedido de voto explícito ou por expressões que a ele se assemelhem, utilização de forma proscrita durante o período oficial de campanha e violação ao princípio de igualdade de oportunidades entre os candidatos. Daí porque acertadas as condenações de Orestes e Renata. O recorrente Ademir não pode esquivar-se da responsabilidade pela divulgação do evento e, por consequência, da propaganda extemporânea. Embora seu discurso restrinja-se ao pedido de apoio típico para o evento, foi sua rede social pessoal, que cuidou de divulgar o ato. Ao fazê-lo, assumiu o risco pelas falas aleatórias proferidas pelos convidados e delas se beneficiou, acertada, portanto, sua condenação. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido de condenação de Bruno Pereira de Oliveira e manter a condenação dos demais recorrentes. Se aprovado o encaminhamento dado, presidente, dou por publicado em sessão. É o voto. Pois não, voto do eminente relator no sentido de parcial provimento do recurso, com o voto do desembargador Fávaro. De igual modo, presidente. Pois não, com o voto do desembargador Márcio Antônio. Parece-me que o desembargador Márcio Antônio está momentaneamente ausente. Com o voto do desembargador Ana Cláudia. Boa tarde, presidente Luiz Cláudio Veiga Braga, o nosso vice-presidente do desembargador Ivo Fávaro, Dr. Marcelo Wolff, procurador regional eleitoral, nobres colegas da advocacia, Dr. Leonardo, Dr. Vandir Alan, parece que a doutora Thalita Razak também está em plenário. Cumprimento a todos, bem como os meus assessores e a doutora Juliana, nas pessoas de quem eu cumprimento, servidores desta casa, todos que nos assistem. Senhor presidente, eu também
entendo como relator. Presidão, com voto, desembargador Ademir. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, lhe desejo uma boa tarde. De igual forma, cumprimento os demais integrantes desta corte. Cumprimento ainda o digno procurador regional eleitoral. Cumprimento a advocacia, na pessoa do Dr. Leonardo, na pessoa da doutora Thalita Hayazaki. Cumprimento os servidores desta casa e os demais que nos assistem. Com relação ao processo, eu acompanho o eminente relator, presidente. Presidão, com voto, desembargadora Alessandra. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Em seu nome, cumprimento todos os demais integrantes da Corte, cumprimento o novo Procurador Regional Eleitoral, doutor Marcelo, cumprimento toda a advocacia, em nome de quem o fala, doutor Leonardo, sustentante, cumprimento também os servidores da Casa. Quanto ao voto, presidente, eu acompanho o relator. Pois não, eu também acompanho o eminente relator. Fica sendo este o resultado, julgamento encerrado. Antes de fazer o pregão do próximo, eu comunico que o desembargador Ademir, relator do processo que está sob o número 10, com vista à sua excelência, indica o adiamento para a próxima sessão. Faço o pregão do processo que está sob o número 3, origem Anicuncio, relator e desembargador Carlos Augusto, recorrente Anielca Ariane Silva, advogado Danúbio Cardoso Remy, recorrido diretório municipal do Partido Liberal, advogado Leonardo Oliveira Pereira. O ilustre advogado está inscrito para sustentação oral. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, presidente. Igualmente disponibilizado no PJE o relatório. Podemos passar ao fase de sustentação. Pois não, com a palavra, pelo prazo regimental, o ilustre advogado. Senhor presidente, vamos aos fatos. Muito mais simples, muito mais singelo, e como já dito aqui pelo eminente desembargador Carlos, não exige muito esforço cognitivo, muito menos interpretativo sobre esse fato. Esse fato trata do seguinte: na rede social, e tadinha dela, dá até dó, porque, e literalmente dó, porque no último dia da pré-campanha, no dia 15, ela usou a rede social, a recorrente, e disse o seguinte: já aproveitando o engajamento que está em alta, já peço voto ao meu pai. Somos muito parecidos na sensatez, na coerência e inúmeras coisas. Então aqui há um nítido pedido de voto expresso, né? Não exige muita interpretação, muito esforço cognitivo. Por tal razão, pede-se o conhecimento e desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença e a condenação à recorrente. Muito obrigado. Agradecido, estou com a palavra o eminente relator. Obrigado, doutor Leonardo. Conheço do recurso, porque preenchidos os seus requisitos de admissibilidade. A questão de fundo diz respeito à configuração ou não de propaganda eleitoral antecipada positiva, consistente em publicação em rede social, Instagram da recorrente. Eu reproduzo aí a imagem da publicação feita no perfil tal que menciono, imagem extraída da petição inicial. O relevante reproduz os trechos da sentença que serviram de fundamento à condenação. Está já aí no meu voto a reprodução do julgado recorrido. Consoante o calendário eleitoral, menciono a data a partir da qual se deve avaliar o critério da extemporaneidade, refiro os dispositivos aplicáveis ao julgamento do caso e passo direto ao conteúdo da propaganda sindicada, que diz o seguinte: primeiro o seguinte, a imagem do pré-candidato, seu nome, a afirmação de que ostenta a qualidade de pré-candidato e o tema que lhe é relevante na campanha. Saúde em primeiro lugar. Tais questões se enquadram no mero pedido de apoio. Se acaso a publicação tivesse ficado restrita a esses elementos, nenhuma irregularidade haveria. O problema reside na legenda que acompanha a postagem, que traz os seguintes dizeres: já aproveitando o engajamento que está em alta, já peço o voto ao meu pai. Somos muito parecidos na sensatez, na coerência e em inúmeras coisas. Não é necessário, né, maiores considerações, o pedido é explícito de voto, senhor presidente. Então, nesse sentido, apenas refiro que não se trata de exercício de liberdade
de expressão, mas de propaganda eleitoral em sua forma mais conhecida, sem rodeios ou subterfúgios. A recorrente confunde mensagens eletrônicas ou instantâneas com e-mails e WhatsApp, com postagem em redes sociais como Instagram, caso dos autos, ou Facebook. Referidas constatações revelam acertada a sentença que concluiu existir propaganda eleitoral antecipada, pelo que não merece reforma. É que ela havia sugerido que pouca gente tinha acessado a mensagem, mas ela fez em rede aberta. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, presidente, e dou por publicado, se aprovado em sessão. Eu voto. Pois não, voto o eminente relator no sentido de desprovimento do recurso. Como voto, desembargador Fávaro. Voto com o relator, presidente. Pois não, como voto, desembargador Márcio Antônio. Parece-me que Sua Excelência ainda não entrou. Na sequência, como voto, desembargadora Ana Cláudia. Com relator, senhor presidente. Pois não, com voto, desembargador Adenir. Com relator, presidente. Pois não, com voto, desembargador Alessandro. Acompanho o relator, presidente. Não, eu também acompanho. Fica sendo esse o resultado do julgamento encerrado. Agradecido, doutor. Obrigado, excelência. Só um detalhe, a 10 é de posse, né? O vereador dele não vai julgar. Ele vai entrar, mas ele não chegou ainda, ele não está na sala. Não, o 10, o desembargador... Ah, desculpe. O desembargador Denis já comunicou que não irá julgar hoje. Muito obrigado pelo julgamento. Na sequência, o de número 4. Origem Lusiane, relatoria da desembargadora Alessandra, recorrente Diego Vaz Sorcato. Advogado, doutora Thalita, doutor Diogo Crozero, doutora Laura, doutor Vandir, doutora Yasmin Melo Rodrigues, recorrida, coligação Liberta Lusiane, advogado Humberto Kremer Neto, está inscrito para sustentação oral para falar pelo recorrente Diego Vaz Sorgato, doutor Vandir Alain de Oliveira. Com a palavra, a eminente relatora. Presidente, eu indago de Vossa Excelência a necessidade de leitura do relatório, uma vez que já disponibilizado há algum tempo, há bastante tempo, e também aos advogados, se há necessidade. Não, pois não. Então, com a palavra, Sua Excelência, o ilustre advogado. Senhor presidente, muito boa tarde. Cumprimento os muito dignos desembargadores, integrantes desse colegiado, cumprimento o representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Marcelo, cumprimento todos os servidores dessa casa, na pessoa da Maria Selma, aos presentes, na pessoa da doutora Thalita, doutor Leonardo, e a todos que nos acompanham também pelo YouTube. Excelências, trata-se aqui, mais uma vez, de um recurso sobre propaganda eleitoral antecipada. Qual que é o fato aqui que se coloca como a suposta propaganda antecipada? Um vídeo postado pelo prefeito de Lusiânia, senhor Diego Sorgato, no qual ele faz uma reflexão política sobre os seus feitos e sobre o futuro político daquela cidade. E nessa fala, que extraída da sentença como as supostas palavras mágicas a fundamentar uma pena de multa de R$15 mil, excelências. R$15 mil. A juíza diz aqui, entre aspas, o que ela entende por propaganda eleitoral extemporânea. A fala do Diego abro aspas, assumimos uma prefeitura cheia de dívidas e problemas, mas transformamos Lusiânia nos últimos anos. Agora, com as contas em dia e a credibilidade restaurada, estamos prontos para fazer ainda mais. Um segundo mandato nos permitirá continuar esse trabalho, levando mais progresso para a nossa cidade e a nossa gente. Fecho aspas. Excelência, o comando normativo ele é explícito em dizer que não configura propaganda eleitoral antecipada a menção à pretensa candidatura ou a exaltação das suas qualidades pessoais que fazem inferir ser ele o mais apto para o cargo que está em disputa. E esse contexto aqui ele não é eleitoral, doutor Marcelo, ele é político. É um contexto de prestação de contas, de uma análise da gestão e de uma prospecção futura dentro dos limites do que a norma estabelece. Se a gente for tolher o direito do agente político falar dos seus feitos, falar dos seus méritos, das suas qualidades pessoais, na sua rede social privada, dando ao eleitor subsídio para uma análise crítica para a sua escolha de voto, a gente está subvertendo completamente o que deve ser o processo democrático. Quanto mais informação contraditável,
mais o eleitor tem condição de fazer uma boa escolha. E a jurisprudência desse tribunal tem trilhado nesse exato sentido, a partir daquele primeiro precedente de Catalão. Quando se fala de palavras mágicas, a gente não pode perder de vista a necessidade de um núcleo verbal que impute uma ordem ou um convite, vote, eleja, coloque na cadeira. Tem que haver essa ordem. Aqui é uma reflexão política sobre os feitos do mandato e sobre a necessidade de tempo para se realizar mais. Não há palavras mágicas, não há pedido explícito ou implícito de voto, portanto, não há propaganda irregular, nesse sentido que se pede o provimento do recurso para o afastamento da multa. Muito obrigado, senhoras e senhores. Agradecido, doutor. Com a palavra, a eminente relatora. Obrigada, presidente. A sentença foi publicada no Moral Eletrônico no dia 26/8/2024 e o recurso foi interposto no dia 27/8/2024, portanto, tempestivo. Assim, presentes estes e os demais requisitos legais, o recurso deve ser conhecido. Inicialmente, cumpre afastar aqui a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da sentença invocada pelo recorrente. No presente caso, ao analisar a sentença proferida pelo juízo de origem, verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada. A sentença expõe de forma detalhada os fatos apresentados, as provas colacionadas e a aplicação da norma jurídica pertinente ao caso. A magistrada analisou as alegações de ambas as partes e apresentou sua conclusão de forma lógica e coerente. Especificamente, a sentença aborda o teor das publicações realizadas pelo recorrente nas redes sociais e o motivo pelo quais elas configuraram propaganda eleitoral extemporânea. A decisão fundamenta-se, inclusive, em precedente deste tribunal, para reforçar o entendimento da magistrada de que as palavras proferidas pelo recorrente constituem um pedido explícito de votos. Assim, afasta a preliminar arguida. Continua, Prossegue, excelência. Adentrando a questão de fundo que discute a configuração ou não da propaganda antecipada, reproduzo pela importância o artigo 36A da 9504, alterado pelo legislador, com claro propósito de ampliar a liberdade de expressão e o debate político durante o período pré-eleitoral, em razão do encurtamento do período permitido para as propagandas eleitorais. Trago aqui o artigo 36, já de conhecimento e todos os dias debatidos nesse plenário. Trago aqui também a fundamentação com base na redação atual do artigo, já de conhecimento dos pares, e já debatido em outros vários julgamentos neste tribunal, motivo pelo qual vou direto ao enquadramento. A juíza eleitoral colocou em destaque na sentença as seguintes degravações dos vídeos publicados pelo recorrente em suas redes sociais, Instagram e Facebook. Assumimos uma prefeitura cheia de dívidas e problemas, mas transformamos Lusiânia nos últimos anos. Agora, com as contas em dia e a credibilidade restaurada, estamos prontos para fazer ainda mais. Um segundo mandato nos permitirá continuar esse trabalho, levando mais progresso para a nossa cidade e a nossa gente. Estamos firmes e comprometidos em construir um futuro ainda melhor para a Lusiânia. Queremos avançar muito mais. Eu tive muito pouco prazo como prefeito e, com a condição que estou tendo hoje, com as contas em dia, com os indicadores da prefeitura, com credibilidade para a gente poder planejar e executar as nossas ações. E penso também que um provável segundo mandato é também para isso, para a gente conseguir dar essa continuidade que nós queremos, para a nossa querida cidade de Lusiânia. Por entender que o conteúdo da publicação continha pedido explícito de voto, julgou procedente o pedido de representação, a juíza de primeiro grau, e aplicou multa no importe de R$ 15.000 ao representado. Ressalvado o entendimento particular que tenho sobre o tema, curvo-me as recentes posições desta Corte Eleitoral no sentido de ter uma interpretação mais permissiva do debate público e manifestação de ideias no período pré-eleitoral, com a interferência mínima da Justiça Eleitoral. Trago aqui o precedente da desembargadora Ana Cláudia Veloso, de 2/9/2024. Diante desse posicionamento, não há como extrair da publicação em destaque pedido explícito de voto, tampouco as palavras e os termos utilizados pelo recorrente transmitem o mesmo conteúdo, como exige o parágrafo único do artigo 3º-A da Resolução 23.610 de 2019. Reputo que as expressões utilizadas como estamos prontos para fazer ainda mais, queremos avançar muito mais, e eu tive muito pouco prazo como prefeito, não podem ser interpretadas por si só como pedido de voto explícito ou implícito. O vídeo apenas revela uma pretensa candidatura,
conduta lícita conforme a lei das eleições. Do mesmo modo, falar em segundo mandato é o mesmo que dizer sou novamente pré-candidato, o que é permitido pela legislação citada. São expressões ontologicamente equivalentes. Ressalto que a correta interpretação do artigo 3º-A da Resolução TSE 23.610 de 2019, em harmonia com o 36-A da Lei 9.504, deve sempre maximizar a liberdade de expressão e o direito dos candidatos de se comunicarem com o público antes do início oficial da campanha. As expressões utilizadas pelo recorrente são semelhantes àquelas que a jurisprudência do TSE tem admitido como não configuradoras do pedido explícito de voto, já mencionados aqui em outros julgamentos, vamos fazer, vamos continuar fazendo, vamos juntos. Em continuidade, a análise da sentença destaca o fundamento exposto na sentença para robustecer a tese da configuração do pedido de voto. Diz a sentença: o apelo por apoio dos eleitores é facilmente percebido, como demonstram os diversos comentários deixados por usuários do Instagram, colacionados na referida publicação, com dizeres como conte comigo para o segundo mandato, meu prefeito, rumo à reeleição para Lusiânia, continuar avançando, já ganhou, vamos conseguir o segundo mandato com fé em Deus, vai ter mais 4 anos, se depender de mim e da minha família. Isso entre várias outras mensagens de alguns dos mais de 70 mil seguidores com declarações da intenção de voto em resposta à conclamação, encoberta a sagaz, mas, sem dúvida, uma conclamação de Diego para que votem nele. Todavia, os comentários refletem as opiniões e percepções dos seguidores e não necessariamente a intenção do próprio recorrente. A responsabilização de um candidato por declarações feitas por terceiro pode extrapolar o que a legislação pretendeu vedar. Não é possível inferir de maneira automática que o conteúdo das mensagens de apoiadores seja um reflexo de um pedido explícito de votos, especialmente quando essas declarações são espontâneas e não induzidas diretamente pelo pré-candidato. Por fim, a juíza eleitoral, para corroborar a sua compreensão sobre a questão controvertida, faz alusão a um acórdão de minha relatoria, mas que já foi superado por novo entendimento deste tribunal no recurso de representação, que aqui declara o número, no qual foi voto vencido, do desembargador Carlos Augusto Torres Nobre, julgado em 14/8/2024. Ressalto-se que o entendimento aqui externado converge com o do Procurador Regional Eleitoral. Em arremate, a publicação realizada pelo recorrente não configura propaganda eleitoral antecipada e está em conformidade com os limites estabelecidos pela legislação eleitoral para o período de pré-campanha. Ante o exposto, Excelências, estou acolhendo o parecer do Procurador Regional Eleitoral e dando provimento ao recurso eleitoral interposto para reformar a sentença e afastar a multa aplicada. É como o voto, senhor presidente. Pois não, o voto da eminente relatora. Se acompanhada, lido e publicado neste ato. Desculpa. Peço. O voto da eminente relatora no sentido de provimento do recurso. Com o voto do desembargador Carlos Augusto. Acompanho a relatora, presidente. Pois não, com o voto do desembargador Fábio. Mesmo voto, presidente. Pois não, com o voto do desembargador Márcio. Obrigado, senhor presidente. Inicio cumprimentando Vossa Excelência, todos os meus pares, pedindo sinceras desculpas pelo atraso, por superveniente fato que me causou atraso. Cumprimento o digno Procurador Regional Eleitoral, Dr. Marcelo Wolff. Cumprimento o Dr. Vandir Alana, pessoa de Sua Excelência, cumprimento todos os advogados que nos acompanham, meu servidor dessa casa, na pessoa da Maria Selma. Pude acompanhar a sustentação oral e bem o relatório de Sua Excelência relatora, me sinto apto a julgamento e o faço acompanhando a eminente relatora. Pois não, com o voto do desembargador Ana Cláudia. Com a relatora, presidente. Pois não, com o voto do desembargador Adenir. Mesmo voto, presidente. Eu também, na sequência, acompanho o voto da eminente relatora, fica sendo este o resultado. Julgamento encerrado. Chamo a julgamento de número 9, origem catalão, relatoria do desembargador Adenir, recorrente Helder Galdino Pereira, Servílio Borges dos Santos, advogado Colemar José de Moura Filho, advogada Gisele Souza Meirelles, advogado Henrique Magalhães Silva Jacinto, recorrido Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, advogada Josi Alves Borges, está inscrito para a sustentação oral doutor Vandir. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Indago ao
eminente advogado se dispensa a leitura do relatório e, se sim, pode passar a sustentação oral. Pois não, com a palavra pelo prazer de mental, ilustre advogado. Muito obrigado, senhor presidente. Reitero os cumprimentos à corte. Excelência, aqui é o extremo oposto do que eu acabei de dizer. É a exata configuração do que é propaganda eleitoral antecipada. E aí eu chamo a atenção de suas excelências para o que consta do ID de número 378-40-706. É uma imagem da propaganda aqui impugnada, onde o recorrente postou o seguinte story na sua rede social Instagram. É ano de eleição. Repostou o seguinte story no seu story no Instagram. É ano de eleição. Vote no candidato mais preparado que te representará em catalão. @ElderGaldino10. Não há muito o que se dizer aqui quanto à configuração da propaganda antecipada, porque há aqui o elemento objetivo do pedido explícito de votos. Mas nesse processo existem algumas peculiaridades que devem ser objeto de observação por essa corte. A primeira delas é que foi declarada a revelia do representante e o descumprimento da ordem de retirada dessa publicação, o que culminou na fixação, na aplicação das astrentes fixadas no importe de R$40 mil e na aplicação da multa pela propaganda extemporânea no importe de R$10 mil. O que se aduz nas nossas contrarrazões recursais? Que o recurso ele não merece conhecimento em razão da ausência do atendimento da necessária dialeticidade recursal, porque os fundamentos da sentença que indicaram o cumprimento, aliás, a configuração da propaganda antecipada, eles não foram impugnados pelo recorrente. Então, o que se requer é que não seja conhecido o recurso e, a caso superada a preliminar, sendo conhecido, ele seja desprovido diante da patente configuração do pedido explícito de voto pelo uso da expressão vote na rede social, que é própria do recorrente, né? E, não obstante o conteúdo seja de terceiro, ele repostou na sua rede social própria. Então, nesse sentido é que se requer o não conhecimento ou, eventualmente, o desprovimento do recurso. Muito obrigado, excelências. Agradecido. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Vou ao voto. Como matéria preambular, os recorrentes alegam a nulidade da sentença, que considerou intempestiva a defesa ofertada, com consequente reconhecimento dos efeitos da revelia. Desculpe, senhor presidente. Primeiramente, volto aqui, quanto ao princípio, à insurgência, quanto ao princípio da dialeticidade recursal. Alegando que os órgãos recorrentes não teriam impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, penso não assistir razão à suscitante, pois vejo devidamente contestadas as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, vendo atendido todos os demais pressupostos recursais, notadamente adequação e tempestividade ao conheço do recurso. Preliminarmente, como matéria preambular, os recorrentes alegam a nulidade da sentença, que considerou intempestiva a defesa ofertada, com o consequente reconhecimento dos efeitos da revelia, sob o argumento de que houve ausência de publicação da decisão judicial liminar que determinou suas citações. Compulsando dos autos, verifique que as questionadas citações ocorreram validamente através de oficial de justiça, nos dias que aqui menciono, tendo sido ofertada a petição de defesa dos representados em 10 de agosto, portanto, fora do prazo legal de 2 dias, motivo pelo qual tenho por correta a parte da decisão que declarou a revelia dos representados recorrentes. Porém, entendo que não deve ser confirmada a parte da decisão que, em tese, teria admitido a presunção de veracidade dos fatos por efeito da revelia, em função do artigo 345, inciso 2º CPC. De toda sorte, consoante explanarei na análise meritória, a questionada presunção de veracidade não foi efetivamente aplicada na sentença recorrida, cujos fundamentos se pautaram nas provas acostadas aos autos, o que se vislumbra ainda mais corroborado pelas razões recursais, em que os recorrentes admitem a publicação do conteúdo questionado, apenas se limitando a argumentar em ter se tratado do exercício de sua liberdade de expressão
sem que tenha configurado propaganda eleitoral vedada. Então, rejeito essa preliminar. Senhor presidente, posso passar o mérito? Vossa Excelência prossegue, porque se o colega eventualmente quiser acolher a preliminar, na hora de preferir o voto, ele faz, porque é um tema recorrente essa questão de dialeticidade, de abordagem para não conhecimento, ou mesmo essa preliminar que vem sendo veiculada. Certo, senhor presidente. Prossigo. Os recorrentes insurgiram contra a decisão do juiz eleitoral, que sancionou por descumprimento de medida liminar e também lhes combinou multa pela prática de propaganda eleitoral extemporânea, julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na representação eleitoral. Vou trazendo aqui em meu voto os fundamentos jurídicos, legislação pertinente ao caso e vou aos fatos dos autos. Analisando os fatos e o conjunto probatório deste feito, entendo comprovado que os horas recorrentes Helder Galdinho e Servílio Borges, no dia 1º de agosto, publicaram em suas redes sociais, nos stories, plataforma do Instagram, uma postagem com o seguinte conteúdo. Abro aspas, Republicanos 10 Goiás, 2024 é ano de eleição. Vote no candidato mais preparado que te representará em catalão. Republicanos, Helder Galdinho. No conteúdo em exame, a palavra vote é seguida do endereço eletrônico do então pré-candidato Helder Galdino, o que foi grafado destacadamente na cor laranja, não pairando qualquer dúvida quanto à prática de propaganda eleitoral antecipada vedada prevista no artigo 36 da Lei das Eleições. Veja assim correto o capítulo da decisão, que imputou a cada um dos recorrentes a multa no importe de R$5.000. A insurgência recursal também questionou a multa aplicada em decorrência do descumprimento de medida liminar, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos do ID que aqui menciono, condenando o recorrente Helder Galdino ao pagamento de R$45.000 e Servílio Santos ao pagamento de R$15.000, sob o argumento de que não houve comprovação da retirada depois que foram citados. Trago aqui o trecho da decisão recorrida. Diante de ausência da comprovação de retirada da postagem pelo usuário recorrente, o juiz menciona que condenou diante da ausência de comprovação de retirada da postagem pelos horas recorrentes no prazo assinalado na decisão liminar. Com isso, o magistrado confirmou a medida na sentença, fundamentando que foi diretamente violada a determinação para comprovação da retirada, manifestando os representados dias depois de citados, e que, ao descumprir a ordem, nada obstaria novas postagens no lapso temporal. Segundo consta na plataforma Instagram, tem aqui o link, né? Com os stories é possível compartilhar fotos e vídeos que desaparecem do perfil no prazo de 24 horas, a menos que eles sejam adicionados como destaque. Analisei os autos e constatei que, quando da captura da imagem da publicação pelo representante, o conteúdo já estava sendo veiculado há 23 horas, pois é visível na parte superior do print apresentado o horário 23 horas, ou seja, faltava apenas 1 hora para ser excluída automaticamente pela rede social Instagram. Supondo que a imagem foi colhida no dia 1º de agosto, mesmo dia que foi ajuizada a presente representação, os stories teriam sido publicados no dia 31 de julho, uma vez que a citada imagem demonstra o horário de 12h54 no celular que capturou o print. Pois bem, a presente representação foi ajuizada dia 1º de agosto, a decisão liminar foi proferida dia 2 e as citações efetivadas no dia 3 e dia 7 seguintes, motivo pelo qual vejo equivocada a multa por descumprimento de medida liminar, a uma porque o tempo do ingresso da representação à postagem combatida já havia sido retirada automaticamente de visualização pela plataforma Instagram, não sendo possível exigir que os representados, ora recorrentes, provassem que tivessem eles próprios feito a retirada do conteúdo. A duas, porque não se tem notícia nos autos, sequer a ligação de que uma nova postagem com o mesmo conteúdo tivesse acontecido. Por esses fundamentos, penso que a sentença deve ser reformada somente na parte que fixou as multas por descumprimento da medida liminar. Ante o exposto, conheço do recurso e provejo em parte tão somente para excluir as sanções de 40
R$ 40.010 impostas aos recorrentes por descumprimento de ordem liminar, mantendo a multa de R$ 5.000 aplicada a cada um. Helder Galdino e Servílio Borges dos Santos, nos termos do artigo 36. É o meu voto e, caso aprovado, senhor presidente, ficará publicado em sessão. Pois não, voto do eminente relator no sentido de parcial provimento do apelo. Com voto, desembargadora Alessandra. Acompanho o relator, presidente. Pois não, com voto, desembargador Carlos Augusto. Também acompanho, presidente. Pois não, com voto, desembargador Fávaro. Igual voto, Pois presidente. não, com voto, desembargador Márcio Antônio. Igual modo, presidente. Pois não, com voto, desembargadora Ana Cláudia. Da mesma forma, presidente, e aproveito para pedir autorização a Vossa Excelência para me ausentar. Lamentando, eu a autorizo. Eu também. Lamento é meu. eu- Obrigada. Um abraço a todos. Até logo. Eu também acompanho o eminente relator, fica sendo este o resultado, julgamento encerrado. Agradecido, doutor Vandir. Retomando a sequência natural dos julgamentos, eu chamo de número 1, recurso eleitoral Nova Roma, relatoria do desembargador Márcio Antônio. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Está só abrindo aqui o PJ, só um minutinho. Tem pedido de sustentação oral, senhor presidente, nesse? Não há mais Não, pedido de não há. sustentação oral. Não. Então, apenas farei um breve relato, um resumo do relatório para situalização dos meus pares. É um recurso eleitoral interposto por Mosiane Ferreira Santiago contra a sentença proferida pelo juiz da 47ª Zona, que indeferiu seu requerimento de registro de candidatura por ausência de uma das condições de elegibilidade, qual seja a quitação eleitoral. Apresentou razões, as quais serão enfrentadas no voto, e a douta Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Passa ao voto. Vossa Excelência continua com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Estou conhecendo o recurso por próprio e tempestivo. Em relação à questão de fundo, verifica-se de plano que a recorrente está impedida de obter a certidão de quitação eleitoral, uma vez que teve as contas de campanha julgadas como não prestadas, referente às eleições de 2020, nos autos que aqui menciono. Essa questão está pacificada no TSE por meio da súmula 42, que dispõe apenas uma breve leitura, que a decisão que julga como obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas. Trago jurisprudência em meu amparo da desembargadora Ana Cláudia Veloso Magalhães e ressalto que no caso dos autos não incide a súmula 57, que estabelece que a simples apresentação das contas de campanha é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral, conforme a nova redação conferida ao artigo 11, parágrafo 7º da 9504. Isso que foi alterado pela Lei 12.034. Isso porque a mencionada súmula trata de casos em que a prestação de contas ainda não foi submetida a uma decisão judicial, a qual pode resultar na aprovação com ressalva, desaprovação ou julgamento como não prestadas. No presente caso, conforme relatado à Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral julgou as contas da recorrente como não prestadas, e a sanção a impede de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato a qual concorreu, o qual ainda permanece em curso. Considerando que as contas foram das eleições de 2020, a recorrente permanece em quitação pelo menos até o término da legislatura a qual concorreu, qual seja ao final deste ano. Ante o exposto, senhor presidente, eu estou acolhendo o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conhecendo do recurso e negando-lhe provimento, mantendo a sentença que indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Mosiane Ferreira Santiago. Esse é o voto, senhor presidente, que, caso aprovado, do lido e publicado em sessão. Pois não, voto do eminente relator no sentido de provimento do recurso, desprovimento do recurso. Como vota desembargador Adenir. Mesmo voto, presidente. Pois não, com voto desembargadora Alessandra. Acompanho o relator, presidente. Pois não, com voto desembargador Carlos Augusto. Também acompanho, Pois presidente. não, com voto desembargador Fávaro. Com o relator. Eu também acompanho o relator, fica sendo este o resultado do julgamento encerrado. Na sequência, eu apregou de número 5, Caldas Novas, relatoria do desembargador e o Fávaro. Vossa Excelência tem a palavra.
Recurso eleitoral da empresa Pódium Consultoria, da sentença que julgou parcialmente procedente a representação proposta pela Federação PSDB Cidadania de Caldas Novas para proibir a divulgação de pesquisa considerada irregular. A recorrente alega a decadência do direito de ação para a federação representante. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. O Procurador Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral. É o relatório. Vossa Excelência continua com a palavra. Próprio tempestivo conheço. A jurisprudência do STE fixou a data da eleição como sendo o prazo fatal para o ajuizamento de representações eleitorais que tenham por objeto a divulgação de pesquisa irregular. Não há falar em decadência, portanto. A pesquisa foi registrada em 2/7/24, o que permitiria sua publicação a partir do dia 8/7. Ocorre que faltaram informações sobre os eleitores entrevistados e não foi feita a complementação dos dados no prazo certo, que seria 9/7. Assim, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 7, inciso 4, da Resolução TSE 23.600, a pesquisa deve ser considerada não registrada e, portanto, não pode ser publicada. No caso, não houve imposição de multa. A única alegação do recurso foi o descumprimento do prazo decadencial. Acolhendo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço e nego provimento ao recurso. Se aprovado, publicado em sessão e publicado em sessão. É o voto. Pois não, está agradecido o voto da eminente relatora no sentido de mesmo provimento. Como vota desembargador Márcio Antônio? Mesmo voto, presidente. Pois não, desembargadora Ana Cláudia está ausente momentaneamente. Desembargador Adenir. Mesmo voto, presidente. Pois não, com voto desembargador Alessandro. Acompanho o relator, presidente. Pois não, com voto desembargador Carlos Augusto. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Fica sendo este o resultado. Julgamento encerrado. Chamo ao julgamento de número 6, de origem Piranhas, relatoria da desembargadora Alessandra. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, nesse caso também, propaganda eleitoral extemporânea, o recurso está disponibilizado. Posso passar direto ao voto? Vossa Excelência tem a palavra. O recurso é próprio, tempestivo, e estando presente todos os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço. O recorrente pleiteia a condenação do recorrido à pena de multa em razão da publicação em suas redes sociais de fotos de veículos adesivados com seu número de campanha, argumentando que os adesivos excederam as dimensões permitidas pela legislação. Enfatiza que a publicidade representa antecipação do período eleitoral, seja pelo teor voltado à conquista de votos, seja pelo tamanho da publicidade, que, por extrapolar o tamanho autorizado, equivale à verdadeira plotagem, entre aspas. A matéria tratada nos autos encontra-se regulamentada nos artigos 37, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 9.507 e 20, inciso 2 da Resolução TSE 23.610, os quais limitam adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais a metragem de 0,5 metros quadrados, meio metro. Trago abaixo a propaganda apontada pelo recorrente como irregular para a apreciação dos meus pares. A sentença de que aqui menciono, coerente com o entendimento jurisprudencial, afastou a pecha de irregular atribuída pelo recorrente à propaganda por adesivo em veículo, quando este estampa apenas o número do candidato. Com efeito, material que contém apenas o número com o qual o candidato irá concorrer sem que haja pedido explícito de voto não caracteriza propaganda eleitoral antecipada e irregular, conforme o precedente que cito. E aqui eu trago esse precedente, o primeiro deles do TSE, de relatoria do ministro Tarcísio Vieira, e apenas vou me permitir ler o número 2, que encaixa ao caso em questão. A veiculação de mensagem com menção à possível candidatura acompanhada da divulgação do número com o qual o pré-candidato pretende concorrer, desde que inexistente pedido expresso de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada. Precedentes. Trago ainda outro acórdão de relatoria do desembargador José Henrique Coelho, do TRE de Pernambuco, com o mesmo entendimento. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à tese de que o meio utilizado para a realização da propaganda, publicidade por adesivo, é vedado pela legislação.
O que a lei proíbe, inclusive, durante o período eleitoral, é o uso de adesivos que não cumpram os parâmetros definidos nos artigos supracitados, o que não se verifica na espécie. Em caso, a única prova acostada aos autos é a fotografia acima reproduzida, a qual não traz elementos suficientes para aferir se houve ou não a extrapolação da dimensão máxima autorizada. Sendo assim, a sentença não comporta reparos. Ante o exposto, senhores, excelências, estou acolhendo o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, negando provimento ao recurso para manter incólume a sentença. E assim, se acompanhada pelos pares, dou por lido, publicado e conferido nessa sessão. Como voto, senhor presidente. Não está agradecido. Voto da eminente relator no sentido de desprovimento do recurso. Como vota desembargador Carlos Augusto? Com a relatora, presidente. Pois não, com o voto do desembargador Fávaro. Com a relatora. Pois não, com o voto do desembargador Marcio Antônio. Com a relatora, presidente. Pois não, com o voto do desembargador Adenir. Mesmo voto, presidente. Eu também acompanho, fazendo este resultado, julgamento encerrado, na sequência de número 7, recurso eleitoral, origem Uruaçu, relatoria do desembargador Marcio Antônio. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cildemar Carvalho dos Santos, alcunhado de Let's Go, interpõe recurso eleitoral contra a sentença proferida pelo juízo da 50ª Zona Eleitoral de Goiás, que julgou procedente a representação pela prática de propaganda eleitoral antecipada negativa, proposta na origem pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB de Uruaçu, condenando ao pagamento de multa no valor de R$ 25.000, com fundamento no parágrafo 3º do artigo 36 da 9504. Traz razões de insurgência que irei enfrentar em meu voto. E as contrarrazões foram ofertadas pela manutenção da sentença, vertente adotada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. Esse é o relatório, senhor presidente. Vossa Excelência prossegue. Obrigado, senhor presidente. Estou conhecendo o recurso, pois ele é próprio e tempestivo, e narro os autos que o representado Cildemar Carvalho dos Santos, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram desde abril de 24, vem produzindo vídeos contra pré-candidatos Azarias Machado Neto, Machadinho, e a Maria de Abadia Martins da Costa, a Bia, com o objetivo de denegrir, desonrar, ridicularizar a imagem pessoal com o uso de adjetivos negativos como picareta, mentiroso, malandro e candidato ferramenta. As informações tidas por ofensivas à honra constam do seguinte texto degravado. O que está aqui é um pouco longo, mas farei apenas uma leitura das partes já em destaque. No vídeo 2, abro aspas. Eu bebendo meu cafezinho aqui, pensando sobre essa pesquisa do candidato ferramenta. Pesquisa decretada, e nas 2 eleições falou que o candidato ferramenta ia ganhar. Todo candidato malandro, ele fala assim, olha, de acordo com o que aponta as pesquisas, nós estamos em uma liderança, quando vai ver o povo nadinha na boroca. No vídeo 3, destaco que o candidato ferramenta vai perder de novo, mãe. Eu não entendi nada, de repente o povo juntou tudo aqui, mãe. Aí continua aqui, juntou o prefeito Valmir Pedro, juntou o Ronaldo Caiado, juntou o doutor Juarez, juntou o vereador, juntou os candidatos fortes de tudinho da cidade. As famílias juntou o povo. Perder de novo, mãe, certeza. E no tempo do grupo do outro, era só poeira, barro. O Valmir Pedro asfaltou tudo, mãe. Vai ser Osíris Ribeiro, mãe. No vídeo 4. Você ouviu o vídeo de Osíris Ribeiro? Rapaz, eu me emocionei, ó. O homem é simples, igual nós. É aqui de nós mesmos. Já vendeu picolé, já engraxou, já vendeu geladinho. O homem é um vencedor, compadre. O homem nasceu aqui. Você ouviu no vídeo? Filho de Uruaçu. Nasceu no Hospital Santana. O Osíris, sim, compadre, que está preparado para cuidar de nós. E o homem é de nós mesmos. É do meio de nós, no meio do povo. E o homem é bom. Eu estou com Osíris Ribeiro, compadre. No vídeo 5 e no vídeo 6, linguajar do mesmo viés. Ao meu sentir, mesmo já ao meu sentir, a pretensão recursal não merece prosperar. Lendo as falas aqui, fica claro que o recorrente proferiu expressões que ofendem a honra dos pré-candidatos, Azaria Machado Neto, Machadinho, e Maria de Abadia Martins da Costa, a Bia, ao qualificá-los como candidato ferramenta, picareta, perigoso, com clara intenção de desqualificá-los em seu perfil do Instagram. Trago o que dispõe o artigo 27, parágrafos 1º e 2º da Resolução 23.610,
E digo que, ainda, o disposto no artigo 38 da 23.608, em relação à propaganda eleitoral na internet, preconiza clara e expressamente que a Justiça Eleitoral deve pautar sua atuação com a menor interferência possível no debate democrático e traga sua redação. Como se sabe, pode a Justiça Eleitoral restringir em sopesamento a livre manifestação do pensamento em casos específicos, em que haja extrapolação da crítica, exemplo de graves ofensas à honra e de imputações criminosas. O motivo é porque a livre manifestação do pensamento não encerra um direito de caráter absoluto, de forma que ofensas pessoais direcionadas a atingir a imagem de candidatos e a comprometer a disputa eleitoral devem ser coibidas. Trago jurisprudência do TSE em meu amparo e trago ainda o meu voto que a verificação em caso dos seguintes trechos das peças satíricas, a de exemplo, candidato ferramenta, picareta, perigoso, demonstram que os limites legais não foram respeitados, não podendo o recorrente apregoar a liberdade de manifestação do pensamento, especialmente quando nega vigência à legislação eleitoral, maculando a honra e a imagem dos pré-candidatos, criando estados mentais nos eleitores, aptos a desequilibrar a disputa eleitoral. Trago trecho da sentença que traz muito bem a matéria e concluo, senhor presidente, dizendo que em relação à dosimetria estabelecida na sentença singela, igualmente entendo não merecer reparos, pois que compreendeu a realidade do impacto e das consequências do impulsionamento realizado pelos vídeos de Cildemar Carvalho dos Santos, o vulgo Let's Go, possui na rede social mais de 1,4 milhão de seguidores. Ante o exposto, senhor presidente, estou acolhendo o parecer ministerial, conhecendo e negando o provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença. E esse é meu voto, que, se aprovado, já está publicado em sessão. Pois não, o voto do eminente relator é no sentido de desprovimento do recurso. Com o voto do desembargador Adenir. Mesmo voto, presidente. Pois não, com o voto do desembargador Alessandra. Acompanha o relator, presidente. Pois não, com o voto do desembargador Carlos Augusto. Senhor presidente, é interessante porque esse caso, eu me vindo à memória que acho que ontem nós julgamos um caso onde se fazia uma referência a um candidato, um pré-candidato, chamando de Sassamutema, fazendo uma referência à origem dele no campo, né, indo para a cidade. Quer dizer, contextualizando, claro que há o tom jocoso nas duas, né, mas contextualizando, não vi naquela hipótese ofensa, até porque se poderia ler aquela mensagem como dizendo assim, olha, é uma pessoa identificada com a gente do campo, então tinha um aspecto até positivo para ele, nesse sentido, né? Um homem identificado com os valores do campo. Aqui não, aqui eu só vejo menções que desqualificam o candidato, né? Umas coisas até que diferentes, né? Eu acompanho o relator, presidente. Pois não. Com o voto do desembargador Favro. Com o relator, presidente. Pois não, eu também acompanho. Cassiano, deixa o resultado, julgamento encerrado. Número 8, origem Santa Rita do Novo Destino, relator e desembargador Adenir. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. O relatório está disponibilizado. Vou diretamente ao voto. Vendo atendido todos os pressupostos recursais, notadamente adequação e tempestividade, conheço do recurso. O objeto recursal busca reverter a improcedência do pedido formulado na representação eleitoral por suposta propaganda eleitoral extemporânea realizada durante convenção partidária em benefício do representado ora recorrido, Roberto João de Oliveira. No caso sob análise, o representado recorrido foi escolhido na convenção dos partidos União Brasil, Republicanos, Progressistas e MDB, realizada em 1º de agosto de 2024, para ser candidato ao cargo de prefeito do município de Santa Rita do Novo Destino e refuta que tenha ocorrido o alegado pedido explícito de voto na fala do narrador, do narrador do evento, e de Pedro Gonçalves, representante do governador e do vice-governador. Penso que o recurso não merece provimento pelos motivos que passo a externar. A questão central dos autos é analisar se a prova hábil de que o evento, ao ser transmitido pela plataforma YouTube, superou seu caráter intrapartidário,
de forma a extrapolar o aspecto intramuros da convenção partidária, com a conduta do narrador, bem como do representante do governador e vice-governador, ao fazerem uso das expressões "é Gaguinho ou não é?", bem como "Santa Rita merece Gaguinho como prefeito". Analisando o único meio de prova apresentado nos autos, revelado pelo vídeo postado no YouTube, no endereço trazido com a inicial, observa-se a realização da convenção partidária das agremiações que eu já mencionei, o que é afirmado pelo próprio recorrente em suas razões recursais, no sentido de que o representado, atual prefeito da cidade de Santa Rita do Novo Destino, realizou a convenção eleitoral do partido, da qual faz parte no dia 1º de agosto de 2024. Em avanço na análise quanto ao meio pelo qual fora divulgada a suposta propaganda, resta claro tratar-se de uma convenção partidária para escolha de candidatos transmitida pela internet, o que expressamente é permitido pelo artigo 36A da Lei das Eleições. Sobre as expressões "é Gaguinho ou não é?", bem como "Santa Rita merece Gaguinho como prefeito", a meu sentir, nelas não se visualiza qualquer pedido explícito de voto ou mesmo a utilização de frases que possam ter o mesmo sentido, razão pela qual, de igual forma, a conduta impugnada se amolda aos permissivos legais estampados no artigo 36A. Então, nessa linha de raciocínio, penso que deve ser confirmada a sentença recorrida, que eu trago também a fundamentação aqui em meu voto, senhor presidente. Com essas considerações, entendo não merecer reparo na sentença. Isso posto, acolhendo o parecer do Procurador Regional Eleitoral, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Caso acolhido o meu voto, será publicado na presente sessão. Pois não, voto o eminente relator no sentido de desprovimento do recurso. Com voto a desembargadora Alessandra. Acompanho o relator, presidente. Pois não, com voto o desembargador Carlos Augusto. Também acompanho. Pois não, com voto o desembargador Fábio. Pois não, com voto o desembargador Márcio. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Fica sendo esse o resultado do julgamento encerrado. Na sequência do número 11, origem Goiânia, relatoria do desembargador Márcio Antônio. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Recurso eleitoral interposto por Viviane Madeira Gomes da Silva, em face da sentença proferida pelo juízo da 133ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente o pedido formulado pela recorrente em sua filiação ao Mobiliza. Fiz essas considerações, pois o processo foi julgado ontem, iniciado ontem. Nós tivemos uma sustentação oral, e eu fiquei ficando com vistas desse processo ante a juntada de algumas sentenças em casos que foi apontado que similares, e que o juízo, em primeiro grau, entendeu por válidas a documentação lá apresentada. Ocorre, senhor presidente, que, e digo em meu voto, que a matéria se encontra simulada no enunciado 20 do TSE, que todos sabemos, que a filiação partidária daquele cujo nome não constou na lista de filiados pode ser realizada por outros elementos, salvo quando produzidos unilateralmente destituído de fé pública. E digo que, em que pese os argumentos levantados pela recorrente, os documentos relacionados aos IDs, essas sentenças a quais fiz menção, ao feito por serem produzidos unilateralmente, não possui força suficiente para o reconhecimento da filiação partidária requerida, que era, perdão, não são as sentenças, que são as fichas de filiação e etc. Ademais, como ressaltado na sentença recorrida, as afirmações de que o partido Mobiliza fez o lançamento do nome da recorrente e de outros filiados, mas deixou de realizar a sua submissão, não procede, uma vez que desde 2021 esse procedimento não se faz necessário nos termos dos parágrafos 4º e 5º do artigo 4º e no caput do artigo 11 da Resolução 23.596 de 2019, a qual trago a colação em meu voto. Esta patente, portanto, que não houve qualquer lançamento de filiação da recorrente ao partido Mobiliza no sistema filia. Por fim, não se aplica ao caso disposto no parágrafo 4º-A, inciso 2 do artigo 23 da resolução mencionada, que determina a manutenção do vínculo partidário indicado pelo eleitor quando houver múltiplas filiações e não for possível estabelecer qual delas ocorreram. Isso porque, na espécie, somente ficou demonstrada a filiação da recorrente a um único partido, o da Mulher Brasileira, em 26 de 3
de 2024. Ante o exposto, senhor presidente, estou conhecendo e negando o provimento ao recurso para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Esse é o voto, senhor presidente, que se lida é aprovado, já está por publicado em sessão. É como voto. Pois não, o voto do eminente relator no sentido de desprovimento do recurso. Como voto do estimador Adenir. Mesmo voto, Pois presidente. não, com o voto do estimador Alessandro. Acompanhe o relator, Pois presidente. não, com o voto do estimador Carlos Augusto. Com o relator, presidente. Pois não, com o voto do estimador Fávaro. Mesmo voto. Eu acompanho, fica assim, deixo o resultado, julgamento encerrado. O processo de número 15, prestação de contas, origem Goiânia, relatoria do desembargador Márcio Antônio, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Essa é a prestação de contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, referente ao exercício de 2023. A Coordenadoria de Exames de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu o relatório preliminar, a qual o partido foi intimado e transcorreu em autos o prazo para manifestação. Depois foi feita a análise do parecer conclusivo pela desaprovação, e o eminente procurador regional eleitoral igualmente manifestou-se pela desaprovação das contas do PRTB ao exercício 2000, ao exercício aqui em voga. Esse é o relatório, senhor presidente, passa ao voto. Vossa Excelência continua com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Que após o andamento regular do feito, ainda restaram algumas falhas que não foram saneadas em momento oportuno pelo prestador e que passo a analisar brevemente. Quanto ao item 1, relação dos agentes responsáveis, apontou-se que a relação de agentes responsáveis não está de acordo com a relação informada na certidão emitida pela SEDDP. E, além disso, não foi mencionado no demonstrativo de notas explicativas se houve ou não a substituição de agentes responsáveis. Mas a relação dos agentes responsáveis já consta dos registros dessa justiça, e eventual inconsistência quanto às informações não prejudica a análise das contas. Quanto ao item 2.1 e 2.2, que é a relação de contas bancárias abertas e extratos bancários, pontuou que o prestador de contas apresentou relação de contas bancárias abertas sem o registro da conta de número aqui mencionado da Caixa Econômica Federal, a qual foi identificada pelo sistema. Entretanto, nota-se do relatório acostado que não houve lançamento para a conta em destaque no exercício, de modo que ressalvo o apontamento. Ainda se anotou que não foram apresentados extratos bancários consolidados e definitivos, abrangendo a integralidade do exercício de 2022. Todavia, a avaliação do módulo do extrato bancário demonstra que existem extratos disponibilizados pela instituição financeira relativa ao exercício 2022 para as contas que aqui indico, sendo que o sistema informa que não houve lançamento para essas contas, de modo que a não apresentação dos extratos pode ser relevada. Item 2.3, demonstrativo de conciliação bancária. Digo que, em relação a esse ponto, a CCEP informou que o partido apresentou demonstrativo de conciliação bancária sem identificação de todas as contas bancárias referente ao exercício 2022. Mas digo que, ainda que o partido não tenha apresentado as informações e notas explicativas de forma expressa, a ausência de indícios de movimentação financeira, porventura não registradas, permite a presunção em favor do prestador, por isso ressalvo o apontamento. No item 3.1, demonstrativo de recursos públicos recebidos e distribuídos, o órgão técnico observou que o demonstrativo de recursos públicos recebidos registra recebimento de verbas que somam R$ 96.530,51, provenientes do FEFEC. Contudo, ao indicar a origem dos recursos, o partido registrou a conta como outro recurso. E essa falha mostra-se de caráter formal, porque além de corretamente indicar a origem em direção nacional do partido, nota-se que a conta do destino foi a de número tal, destinada ao recebimento de recursos do FEFEC. Logo, ressalvo o apontamento. Demonstrativo de sobra de campanha financeira, digo que foi anotado que o referido demonstrativo contém informações acerca do recebimento de recursos financeiros de sobra de campanha no exercício em foco, no montante de R$ 1.178,15. Entretanto, a análise dos extratos demonstra que a quantia de R$ 472,68 não foi registrada. É certo que a prestação de contas deve conter toda a receita recebida pelo partido político no exercício, de modo que se mostre irregular a omissão. No entanto, considerando o ínfimo valor da quantia omissa e o fato de que a receita foi devidamente identificada pelos extratos, ressalvo o apontamento. No item 3.6 e 6.92, demonstrativo de doações estimáveis recebidas, o apontamento relativo a esse item decorreu da ausência de registro de recebimento de recursos estimáveis, sobretudo no que pertine ao local de funcionamento, sede, do partido no exercício sob exame e demais despesas acessórias.
Embora se possa presumir que os partidos políticos necessitam de uma estrutura mínima para o seu funcionamento, como apontou o órgão técnico, é certo que as legendas de menor representatividade no Estado e que dispõem de poucos recursos funcionam basicamente com apoio de seus dirigentes, exceto no período eleitoral, de modo que estou ressalvando esse apontamento. No tocante aos itens 4.1, 4.2 e 6.1, apurou-se que o partido deixou de registrar quaisquer saídas de demonstrativa em análise, fato que também repercutiu o extrato final da prestação de contas, em que se observou a informação de gasto de apenas R$ 504,62. Ainda que o ideal seja o registro de todos os gastos no período, com a identificação daqueles dirigidos à campanha eleitoral, que obviamente serão analisados em autos próprios, é preciso ressaltar que consta do sistema de prestação de contas de campanha, no SPCE Web, o registro de repasses financeiros a candidatos e partidos, de modo que estou relevando o apontamento. Quanto ao item 6.2, anotou-se que o prestador de contas deixou de juntar ao feito o parecer da comissão executiva contemplando a manifestação colegiada acerca das contas do exercício 2022. Digo que essa ausência de documento não tem o condão de atrair a peste de conta irregular, considerando que a competência para efetivamente avaliar a regularidade é dessa justiça. Ressalvo, portanto, o apontamento. Quanto ao item 6.13, a CECEP informou que foram apresentadas outorgas conferidas ao partido político, presidente e tesoureiro, restando ausente o instrumento procuratório dos demais dirigentes, mas a ausência não prejudica o andamento do feito, de modo que ressalvo o apontamento. No item 6.6, livros diário e razão, digo que foi informado que o Grêmio não acostou os livros contábeis necessários ao exame das contas. Embora os partidos políticos tenham que manter a escrituração contábil de forma a permitir o conhecimento da origem das suas receitas e destinação de suas despesas, conforme determina o artigo 30 da Lei dos Partidos Políticos, a referida escrituração, ao meu ver, não inviabiliza a análise da movimentação financeira e da situação patrimonial do partido, quando os autos são instruídos com os demais documentos necessários ao exame técnico contábil pela Coordenadoria de Exame de Contas. Trago jurisprudência em meu socorro, e que faço para ressalvar o apontamento. Quanto ao item 6.7, cópia da Guia de Recolhimento da União, anotou-se que foi acostada a cópia da GRU relativa ao recolhimento de eventuais recursos de fonte vedada ou de origem não identificada, e tampouco foi informada em nota explicativa acerca do não recebimento de recursos dessa natureza. A falha deve ser superada, vez que os extratos apresentados não demonstram o recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada. Quanto aos documentos fiscais comprobatórios, no item 6.9, a respeito dos documentos comprobatórios de despesa, observou-se que o prestador de contas não juntou aos autos contratos ordinários de prestação de serviços contábeis e de assessoria jurídica. Em resposta, o partido informou que os honorários contábeis e advocatícios foram contratados e pagos na data de 9 de maio de 23, fora do período da prestação da conta anual de 22. Por isso, não foram contabilizados. Considerando a justificativa prestada, tais gastos serão analisados nas contas relativas ao exercício seguinte, de modo que relevo o apontamento. Percebe-se da análise que os itens considerados não sanados pela unidade técnica detêm caráter formal e não comprometem a efetiva fiscalização da contabilidade partidária no exercício em comento. Vamos registrar que a maior parte da receita oferida, seja de recurso público ou privado, consta do sistema de prestação de contas de campanha do partido, no SPCE, como confirmou a CECEP, e será analisada em autos próprios. Ante o exposto, senhor presidente, estou julgando aprovadas, com ressalvas, as contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, referente ao exercício financeiro 2022, a qual eu faço correção que no relatório tinha mencionado 23, e aqui eu faço a correção, e sendo esse o meu voto. Pois não, contas aprovadas com ressalva é o indicativo do voto do eminente relator. Com voto do estimador Adenir. Mesmo voto, presidente. Pois não, com voto do estimador Alessandro. Acompanho o relator, presidente. Pois não, com voto do estimador Carlos Augusto. Também acompanho, presidente. Pois não, com voto do estimador Fávaro. Com o relator, presidente. Eu também acompanho, fica sendo este o resultado do julgamento cerrado. Número 16, processo administrativo de Goiânia, relatoria do estimador Fávaro. Vossa Excelência tem a palavra. É um processo administrativo de renovação de requisição de servidor. Preenchidos os requisitos legais e havendo parecer favorável da Secretaria de Gestão de Pessoas, voto pela renovação da requisição de Márcio Antônio Ferreira Bueno para a 134ª Zona Eleitoral de Goiânia, pelo período de 1º de novembro de 2024 a 31 de outubro de 2025. Eu voto.
Pois não, há divergência do colegiado, não havendo, fica assim, deixa o resultado. Número 17, processo administrativo, origem Caldas Novas, relatoria do desembargador Márcio Antônio. Vossa Excelência tem a palavra. Estou sem som. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, meus pares, esse é um requerimento formulado pelo juízo da 7ª Zona Eleitoral de Caldas Novas, visando a requisição da senhora Maria Lúcia de Araújo para aquela referida unidade. Extrai-se dos autos que a servidora ocupa cargo de auxiliar de serviços gerais, cumpriu o estágio probatório, não responde à sindicância, não ocupa cargo técnico e não é filiada a partido político. Em seu parecer, a Secretaria de Gestão de Pessoas manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido, considerando a excepcionalidade do período eleitoral, ainda que as atribuições do cargo de origem da servidora requisitadas não possuam correlação direta com as funções a serem desempenhadas no cartório eleitoral. Senhor presidente, esse é o relatório. Passando ao voto, digo que, no âmbito da Justiça Eleitoral, a requisição de servidores públicos é disciplinada pela Resolução 23.523, a qual estabelece, como todos sabemos, que os TREs e os juízes eleitorais poderão requisitar servidores para prestar serviços junto a essa especializada. Sobre a correlação entre as atividades desenvolvidas pelo servidor no órgão de origem e aquelas a serem desenvolvidas no serviço eleitoral, a legislação de regência, especialmente o artigo 5º da mencionada resolução, dispõe, e aqui faço a leitura, que compete aos tribunais regionais eleitorais requisitar servidores lotados no âmbito de sua jurisdição para auxiliar os cartórios de zona eleitoral, e aqui destaco, observada a correlação entre as atividades desenvolvidas pelo servidor no órgão de origem e aquelas a serem desenvolvidas no serviço eleitoral. E o parágrafo 1º continua que, na análise da correlação das atividades, observar-se-á o caráter administrativo das atribuições do cargo de origem. Como se vê, senhor presidente, meus pares, a norma exige que as funções exercidas pelo servidor em seu cargo original tenham natureza administrativa, ou seja, envolvam atividades relacionadas à gestão, organização, planejamento, controle ou apoio em processos administrativos. No caso em comento, a servidora, a ser requisitada, ela ocupa o cargo, nobre cargo de auxiliar de serviços gerais, cujas atribuições estão voltadas ao trabalho de conservação, limpeza, manutenção de prédio e patrimônio público, tendo inclusive a Secretaria de Gestão de Pessoas atestado a falta de correlação das atividades, conforme trago aqui captura desse parecer. Nesse contexto, observa-se notoriamente que não há qualquer correlação entre as atividades desenvolvidas no cargo de origem com as que serão desenvolvidas no cartório eleitoral, conforme exige a norma. Até, senhor presidente, meus pares, recebi contato do cartório, do chefe de cartório, da zona, pleiteando a necessidade e o porquê que seria interessante àquela unidade a presença da mencionada servidora. Todavia, ela não atende, e aqui, infelizmente, né, com nossa empatia e solidariedade, aos ditames da norma, de modo que não vejo como possível o deferimento dessa requisição dessa servidora. De modo, senhor presidente, que estou votando pelo indeferimento do pedido de requisição da servidora Maria Lúcia de Araújo por não atender a exigência da correlação de atividades. É como voto. Pois não, o voto eminente relator no sentido de indeferimento do pedido de requisição de servidor. Com o voto do estimador Adenir. Mesmo voto, presidente. Pois não, com o voto do estimador Alessandra. Acompanho o relator, presidente. Pois não, com o voto do estimador Carlos Augusto. Também acompanho, presidente. Pois não, com o voto do estimador Fávaro. Com o relator, presidente. Eu também acompanho, fica sendo este o resultado. Julgamento encerrado, não há mais processo para julgamento. Eu pediria a tolerância, a compreensão e a atenção de todas e de todos,